Olá, muito bem-vinda a essa aula, uma aula muito especial, talvez uma das aulas mais queridas, né? Mais esperadas, normalmente, quando eu falo sobre esses dois assuntos, até porque eu gosto de trazer um olhar completamente distinto sobre a questão da ansiedade e sobre a questão específica, né, da compulsão alimentar, e que se combinam. Vou começar aqui compartilhando a tela, só para a gente iniciar já nesse assunto. É isso aqui. Ansiedade e compulsão alimentar. Como se libertar? Eu gostaria, talvez, de trazer, para a gente iniciar essa aula, de que a maior prova de que a gente é um todo, de que a gente é muito mais do que só alimentação e atividade física, que o nosso organismo, né, é mente, é emoção, né, é hábitos e é alimentação, é atividade física. A grande questão é que quando a gente está desconfortável com o nosso próprio corpo, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É ir em direção à alimentação. E depois ainda, às vezes, também tenta trazer atividade física. E a gente tenta mudar as coisas do quê? De fora para dentro. Que é tentando enxugar esse gelo que está derretendo. Na verdade, o nosso corpo ele só sinaliza o que está desequilibrado dentro. Se o nosso corpo ele está com sobrepeso, ou quando a gente está, por exemplo, muito tensionado, ou se a gente sofre uma lesão, ou se a gente começa a aparecer sinais, né, estranhos na pele, como, por exemplo, ou não, né, mas como espinhas, ou às vezes algumas manchas vermelhas por causa do excesso de estresse, é simplesmente o nosso corpo mandando sinais que algo não está bem. E o excesso de peso também é um sinal disso, de um acúmulo, de um desequilíbrio. E de um desequilíbrio que, normalmente, a gente trata com que eu não estou fazendo atividade física, então, né, ou eu não estou fazendo atividade física o suficiente e estou me alimentando mal. Então, é por isso que eu estou com esse sobrepeso. Porém, a gente não consegue cuidar da gente fazendo atividade física, ou não consegue cuidar da gente tendo uma alimentação mais organizada, não consegue lidar melhor com essa alimentação. Por quê? Porque a gente não consegue se relacionar com esses dois espaços? Não. É porque a gente provavelmente construiu um sistema de funcionamento. E esse sistema de funcionamento, ele provém do quê? Ele provém dos nossos hábitos, ele provém das nossas rotinas, ele provém da nossa história e de como a gente lida com algumas emoções. O lidar com algumas dessas emoções, talvez no decorrer da nossa história, a gente aprendeu a usar a comida como um conforto para esses momentos que eu não consigo lidar com eles. Sejam momentos mais emocionais, relacionados às vezes à raiva, às vezes a uma sensação de ansiedade, né, uma angústia, uma preocupação, um medo. E aí a gente aprendeu na vida a criar o sistema de buscar comida. E às vezes também esse lugar que às vezes vai nos deixando triste, ou com essas outras emoções, a gente também vai criando um sistema que a gente não consegue cuidar da gente. E esse não conseguir cuidar da gente, né, que a gente acaba daí não fazendo atividade física, não tendo um olhar mais cuidadoso com a nossa alimentação, ou esse sistema também faz com que a gente vá buscar comidas que nos confortam, que a gente gosta, que nos faz bem, certo? Já que lidar com as outras coisas ou com essas emoções é tão difícil. O primeiro passo para mudar isso é estar atento e perceber que normalmente o meu sobrepeso está vinculado não à comida em si, não à atividade física em si, sim o que provoca isso. E o que provoca isso, normalmente, são hábitos, rotinas e emoções. E quando a gente vai falar sobre ansiedade e compulsão alimentar, é exatamente o ápice disso, né? Em especial, a compulsão alimentar é o ápice disso, é o extremo de quando eu não me sinto bem com alguma coisa, eu como algo. No dia a dia, às vezes a gente faz isso mais pontualmente. Na compulsão alimentar, a gente faz isso de uma forma extremada, uma quantidade
maior de comida, e isso às vezes nos faz mal, a gente às vezes entra em ciclos que a gente não consegue sair, né? Porque daí sai de uma emoção para outra, fica triste, fica frustrado, né? E aí não consegue sair desse lugar. Bom, só que a ansiedade é uma das coisas, é um dos sentimentos, sensações que faz com que a gente, como é que eu vou dizer assim, que faz com que pode ser um dos gatilhos de uma compulsão alimentar, como pode ser também a geração de um estado de estresse, né, onde o nosso organismo fica estressado e mexe com o nosso metabolismo também, faz a gente buscar mais comida, né, nos limita no sentido de, como é que eu vou dizer, de a gente movimentar mais o corpo. Então, elas estão muito conectadas. E principalmente por quê? Porque a ansiedade hoje talvez seja talvez o termo mais falado atualmente, né, relacionado à saúde mental. O Brasil, somente nesse último período, nesses últimos anos, com o processo em especial da pandemia, se tornou o país mais ansioso do mundo, né? Hoje, mais de 20 milhões de brasileiros são diagnosticados com sintomas de ansiedade. E somos o país que mais consome remédios para ansiedade no planeta. Então, realmente, nós, né, como brasileiros, estamos realmente numa fase muito ansiosa, mas eu também quero fazer um pouco também uma reflexão mais profunda sobre isso, certo? Primeiro porque eu acho que há uma espécie de transformar tudo em ansiedade, né? E talvez nem tudo seja ansiedade, né? Porém, eu também acredito que o processo de lidar com a ansiedade tem 2 passos importantes, né? E é isso que eu vou começar aqui falando sobre a ansiedade, e depois a gente vai para a compulsão alimentar, porque é meio que uma consequência da outra. Vamos lá? Deixa eu compartilhar aqui, então, a tela com vocês. Se você quiser, né, enquanto a gente estiver aqui nessa aula, pode, né, escrevendo aqui nos comentários se você lida com ansiedade, com a compulsão alimentar, né, e aí vá trazendo também as suas dúvidas, que assim que possível eu vou respondendo os comentários, e também, né, quem sabe saem até novos conteúdos para a gente entrar mais profundamente nesses, ou talvez até uma aula específica sobre essas dúvidas que você trouxer aqui. Bom, eu gosto de fazer, na verdade, uma provocação, que é essa provocação aqui, que tem muito a ver com a minha história, com o meu processo também, que tem a ver com a questão da ansiedade. E aí eu gosto de dizer assim: a ansiedade não existe. Aí todo mundo: como assim, Felipe? A ansiedade não existe, você está maluco? Não, Felipe, por favor, não diga isso. Como pode? Como é que você me afirma uma loucura dessa? Você vai me deixar mais ansioso, dizendo isso. Na verdade, uma provocação, que eu gosto de tratar, que a ansiedade ela não existe como emoção. Ela não é uma emoção em si, não é uma emoção básica. Ela é um sentimento, ela é uma sensação, né, que está vinculado com outras sensações também, com a sensação de angústia, de preocupação, né, ela está muito relacionada a isso, né? Tem uma questão física muito forte na questão da ansiedade, né, que está relacionada ao respirar, né, a perda do fôlego, né? A gente fica com a respiração extremamente curta, né? Até na origem da palavra ansiedade, né, que tem duas ramificações da palavra ansiedade, uma pelo Egito e outra pela parte, né, latina e grega, que fazem conexões muito fortes, né, no Egito, né? A ansiedade era tratada como o último sopro de vida, né? Realmente assim, né, como se a vida fosse acabar, né? Gerando essa sensação que foi depois a palavra que foi se tornando ansiedade. E no caso, né, da ramificação latina e grega da palavra, significa enforcamento da alma, né? Algo muito forte, né? É quase como se eu tivesse também, através, né, da perda do respirar, como se eu fosse perder a vida, né, como um todo. Então, olha como é forte, né, essa origem. Além disso, eu gosto de trazer também que a ansiedade ela é natural e ela é importante. Então, ela não é
tipo assim, a ansiedade ela não é um crime, né? E aí eu quero falar um pouquinho mais sobre ela, tanto no ponto de vista da questão de ela ser um sentimento, uma sensação, e não uma emoção em si, né? Como também por ela ser natural, por ela ser importante para a nossa vida. Porque qual é o papel? Assim, toda a emoção, o sentimento, ela não é nem boa e nem ruim. Ela cumpre um papel na nossa vida. Né? Por exemplo, né, a raiva. A raiva, ela tem o papel de nos preparar para a luta. E ela, em excesso, né, ela pode gerar uma violência que a gente não queira. Também a raiva tem um papel de nos gerar a gana, que é o que? A vontade de fazer algo, né? De ir lá e mudar aquela situação, como, por exemplo, num jogo de futebol ou de basquete, né? Por exemplo, que o teu time toma um gol, você pode pegar, né, aquela energia, né, da raiva de ter tomado o gol e falar assim, agora nós vamos para cima, nós vamos virar esse jogo. Isso é gana, e isso é positivo na raiva, né? Então, já o excesso dela pode não ser, né? A falta dela também não é boa, certo? Então, ela cumpre um papel no nosso viver. E a ansiedade também. Por mais criminalizada que a ansiedade vem sendo atualmente, a ansiedade ela cumpre um papel no nosso viver, que é o quê? A ansiedade tem o papel de a gente ansiar por algo, né? Por algo que eu queira no futuro. Então, algo, um sonho, um desejo, um propósito, algo que possa me ameaçar, né? Uma preocupação. Então, algo que tem a ver com o futuro. Então, ter esse olhar com essa preocupação com o futuro é importante. Ela me salvaguarda. Como também eu ansiar por coisas boas, né, por um sonho, por um desejo, também é bom. A grande questão é, se eu tenho uma preocupação, a ansiedade cumpre qual mecanismo no nosso viver? Que essa preocupação me gere uma força, né, na qual me traga para que eu faça uma ação agora, hoje, para não deixar que esse problema aconteça. A questão do meu sonho, né, que eu anseio, que eu desejo, ele me motiva para que eu faça uma ação hoje para alcançar aquele sonho. A grande questão é que o que vem acontecendo atualmente é que a gente vem demais lá e não vem trazendo as ações para cá. Então, ou ficam tantas preocupações com o futuro, tantos sonhos e desejos, e a gente fica tão vivendo lá e fica esquecendo ou não conseguindo vir e trazer a ação para o agora. Aí, claro, que esse desequilíbrio de estar demais lá no futuro, não conseguindo fazer uma ação para o presente, nos coloca nessa angústia muito grande, nessa sensação de ansiedade muito forte. Porém, se você tentar resolver a ansiedade só pela ansiedade, talvez algumas coisas práticas possam ajudar, alguns hábitos, né, do tipo levantar quais são as minhas listas de tarefas, melhorar um pouco mais a minha rotina, os meus horários. Isso pode me angustiar um pouco menos, eu ter as coisas um pouco mais organizadas na minha agenda, e aí, com isso, diminui as preocupações, e são ações que eu estou fazendo, né, gerar uma lista, preparar a agenda, são ações para o agora, para resolver, certo? Então, com isso, acaba minimizando essa sensação de ansiedade nos teus hábitos. Porém, da onde vem a sensação da ansiedade? Ela vem de uma emoção, que é uma emoção muito mais profunda, que é o medo. A ansiedade normalmente está vinculada à questão do medo. Medo, Felipe? Como assim? O medo. O medo vinculado ao quê? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou chegar a tempo? Será que eu vou conseguir entregar? Será que eu vou conquistar isso que eu quero? O que vão pensar de mim se eu não fizer? E esse medo me coloca num estado de ameaça. E aí o estado de ameaça me coloca num estado de estresse, né? E aí isso impacta fortemente no meu organismo, no meu metabolismo, no meu físico e no meu mental. Então, além de você resolver as suas questões práticas dos teus hábitos, né, de pensar algumas ações novas, no sentido de, né, como que eu mantenho o meu dia a dia um pouco mais fluido, eu também tenho que ir em direção ao que, de fato,
eu estou com medo. Eu estou com medo de não me formar, eu estou com medo de não... e o que na minha história tem a ver com esse medo, né? Por exemplo, uma pessoa que tem, às vezes, muita busca de um espaço, por exemplo, de perfeição, né? O que é muito comum no mundo das dietas, né? Porque é 8 ou 80, então se eu erro qualquer coisinha, eu abandono tudo, né? Porque eu não posso errar, tem que ser sempre perfeito, o que é um dos pontos mais, talvez, que eu mais trabalhe dentro dos trabalhos que eu faço na relação com o peso, como é que eu quebro esse sistema da busca da perfeição e posso, né, relaxar, deixar isso passar, aprender com isso e seguir em frente. Então, essa busca da perfeição, por exemplo, e que me deixa tão preocupado que eu tenho que fazer tudo certo, sempre, né, me dá esse lugar de medo, talvez, né? E esse lugar de medo pode ter muito a ver com a minha história. O que na minha história, talvez, me fazia ter essa necessidade de não errar, de sempre tirar nota 10, né? De que para quem, né, que eu precisava ser perfeita. Então, aí é um olhar mais profundo, porque provavelmente, quando a gente fica preso demais ao espaço da ansiedade, além de ter essas questões práticas, pode ter algo mais profundo, um medo que tem a ver com a tua história e que vai te impactando no decorrer da vida. E que, se você não for em direção a isso, ressignificar isso, realmente, provavelmente você vai viver esse espaço de ansiedade e de angústia. E aí, o que pode acabar acontecendo é você, por exemplo, em vez de procurar ajuda para ir também dar conta desse espaço mais emocional e da tua história, procurar profissionais que te ajudem nesse espaço, às vezes a gente procura, né, a gente pode acabar caindo nos remédios, né? Porque eu estou muito ansiosa, né? E aí eu estou desequilibrada, aí vem um remédio para me equilibrar, né? Eu não sou contra os remédios, né? Eu acho que eles cumprem um papel importante para equilibrar quando a gente está num espaço de grande desequilíbrio. Mas se você não tem nenhuma disfunção química que seja já que é do teu organismo, a partir do momento que você começa a tomar um remédio, como, por exemplo, um remédio para ansiedade, o primeiro passo quando eu começo a tomar o remédio, me equilibro, o que eu tenho que mudar na minha vida, no meu estilo de vida, e ir em direção à minha história, né? Para quê? Para que eu possa ficar aqui nesse lugar de equilíbrio sem o remédio. Que eu possa ir abandonando o remédio, mas ficando aqui, né? Então, porque você não vai passar o resto da tua vida tomando remédio para ansiedade. Tem que ir em direção ao que gatilha essa ansiedade e que daí impacta, e se a gente tem um mecanismo, quando tem a ansiedade de buscar comida, isso impacta no nosso corpo, né? Impacta na nossa saúde, no nosso equilíbrio de viver. Então, se você lida muito com ansiedade, você pode até perguntar aqui, responder aqui nos comentários, vá em direção aos hábitos, né? Organize melhor a tua agenda, o teu dia a dia, anote as coisas que você está fazendo, crie lista de tarefas, organize isso, certo? Porque isso vai te trazer para ações para o agora, para ir resolvendo as coisas que estão ali te ansiando no futuro. Porém, se algo que mesmo assim ainda você tem muito essa sensação e começa a perceber que são alguns momentos da tua semana, ou em alguns momentos acontecem, por exemplo, quando você lida com situações semelhantes e que te emocionam muito, e que daí você não consegue lidar com essa emoção, e aí você busca a comida, por exemplo, é muito importante procurar uma ajuda profissional para você construir essa busca em direção à tua história, entender essa emoção, ressignificar isso para criar um maior fluir no seu viver, para que da próxima vez que você for lidar com essa emoção, você lide a partir dali já de outra forma, né? E aí você consiga trazer a sua ansiedade de forma mais equilibrada. Ela vai continuar existindo, mas de uma forma sadia, cumprindo o papel de fato dela no teu viver, certo? Bom, e a compulsão alimentar? A compulsão alimentar é o extremo, né, de quando você procura a comida por esses desequilíbrios, como a ansiedade, né? Ou melhor, como com relação às emoções, por exemplo, que impactam a compulsão. Porém,
E eu gosto de trazer isso de forma muito forte. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui. Vamos lá. Por isso que eu gosto de dizer que a ansiedade não existe, né? Na verdade, ela é um desequilíbrio de hábitos e de emoção, e da emoção muito vinculado ao medo, né? E que gera uma sensação de ansiedade. Então, resolver a ansiedade só pela ansiedade em si não se resolve, né? Tem que ir em direção ao que gatilha ela, certo? Bom, sobre a compulsão alimentar, eu gosto de trazer o seguinte. Primeiro, a compulsão alimentar, essa busca da comida, né, que nos coloca de uma forma que a gente não consegue, às vezes, nem se controlar direito, eu gosto de mudar um pouco essa lógica do que é compulsão alimentar. Compulsão alimentar, para mim, eu faço uma separação, certo? Uma do que é mais fisiológico, do mais que é do nosso organismo, tem a ver com os nossos hábitos, tem a ver com, com as nossas rotinas, e que eu diria que é mais um desorganizar, né? Algo está não organizado no nosso dia a dia e que gera uma sensação de que a gente está com uma compulsão alimentar, mas é simplesmente uma necessidade do nosso organismo e que muita gente vem chamando de compulsão alimentar. E eu diria que 90% do que as pessoas dizem que é compulsão alimentar tem a ver com isso. Eu vou explicar aqui para vocês. E aí tem uma outra parte que é bem menor, né? Que é a parte emocional, que são as emoções que gatilham um lugar onde você começa a comer e não consegue parar de comer. Aí isso, para mim, sim, é uma compulsão alimentar. Algo profundo, algo realmente devastador para quem lida com esse espaço. Bom, eu vou começar, então, falando daquilo que 90% dos casos a gente consegue resolver rapidamente, com algumas pequenas, com alguns pequenos olhares e mudanças nos nossos hábitos, certo? Vamos lá. O fisiológico, como é que ele acontece? Ele é pontual, né? Ele acontece o quê? É quase como uma coisa assim, ele tem a ver aqui com a ponta da língua. Que vontade de comer um doce, que vontade de comer uma fritura, um pãozinho, né? Uma coisa assim, algo que o quê? Algo que se transforma em energia rapidamente. Tenha muito açúcar, tenha muito carboidrato simples, se for fritura ainda melhor ainda. No caso ali da foto é o quê? É tipo um donut, né? É um carboidrato simples frito com açúcar. É o ápice daquilo que vai se transformar em energia rapidamente, que entra no corpo, o corpo consome toda aquela energia rapidamente. Porém, essa quantidade normalmente é grande, o nosso corpo só consegue utilizar daquilo que foi consumido na primeira hora ali, no máximo na primeira, na segunda hora, tudo aquilo que entrou. Como, por exemplo, o nosso corpo consegue transformar a energia para ser utilizada na hora muito pouco, o açúcar, que não foi todo consumido, por exemplo, para o organismo, né, para fazer as atividades que está fazendo naquele momento, o açúcar se transforma em gordura. E se essa gordura não é usada, é guardada. A fritura já é gordura. Se já é gordura e sobrou do açúcar, por exemplo, já vai ser guardada junto com o que sobrou do açúcar. O carboidrato simples, quando ele entra no organismo, ele se transforma em açúcar para ser processado, para ser utilizado como energia. Se também sobrou, se é transformado em gordura. E aí também é guardado. Então, normalmente, quando dá essas vontades desse tipo de alimento, normalmente a gente acaba guardando muita energia e, consequentemente, transformando a maior parte daquilo que a gente consome em gorduras no nosso organismo, certo? Bom, mas o que gera essa crise alimentar, essa vontade desse doce, né? A primeira coisa é o estresse. O estresse, por quê? Porque quando a gente está num estado de estresse, né, o nosso organismo ele tensiona. Nesse tensionamento que o nosso organismo faz, ele diminui muito o metabolismo, né? Como o estado de estresse normalmente tem a ver com as preocupações, como a ansiedade, por exemplo, né? A gente fica nesse estado de medo, esse estado de ameaça, né? O estresse nos coloca nesse estado de ameaça, e o estado de ameaça
faz com que o quê? Faz com que o nosso corpo diminua o metabolismo, e como a gente não sai desse estado de ameaça, a gente está em estresse o tempo todo, né? Eu até tenho uma aula específica que eu falo só sobre o estresse, né? Que eu acho que é o principal vilão da questão da gente, de quem lida com a questão do emagrecimento. Então, o estresse, além de ele faz com que, além de diminuir o metabolismo, como a gente não sai desse estado de estresse, desse estado de ameaça, o corpo começa a guardar, né? E pedir energia para guardar, para quê? Para poder, quando o nosso organismo está sob ameaça, ele está se preparando para uma grande luta ou para uma grande fuga. Só que essa grande luta e essa grande fuga, ela nunca vem. E aí o nosso corpo começa a guardar, e mesmo às vezes se alimentando bem, a gente continua ganhando peso. Então, o estresse... Então, se você está muito com estresse, né, com estresse muito constante, a primeira coisa que tem que fazer é quebrar o estado de estresse. Para quebrar o estado de estresse, são 3 coisinhas bem simples, mas muito importantes. A primeira é descansar, dormir bem. Um corpo que dorme bem manda um sinal para o seu organismo que não está sob ameaça. Então, quebra o estado de estresse. Ter lazer, né? Relaxar, celebrar, estar com outras pessoas, que sozinho não resolve, mas dentro de um conjunto, junto com o descansar, é super importante, porque relaxa o organismo. Um organismo que está rindo, se divertindo, manda um sinal para o corpo que não está sob ameaça, né? E a terceira coisa é movimentar o corpo. Um corpo em movimento significa que não está sob ameaça, não está, né, encurralado, nem nada. Então, manda um sinal para o organismo também que, consequentemente, não está mais sob ameaça, então você consegue quebrar isso. Só que se você não quebra esse sistema do estresse, você vira e mexe, vão ter momentos no teu dia que o teu corpo vai pedir, porque é uma forma de ele dizer assim, ó, a luta, a grande luta ou a grande fuga está próxima, então mande energia para eu guardar, porque a hora que a gente precisar dessa energia, né, a gente vai ter. E aí a gente vai buscando esse tipo de alimento, né? O corpo vai lembrando aonde que está as coisas que a gente gosta, o chocolate lá no armário, né? Aquele doce da confeitaria, ou quando você está almoçando, ele olha para a sobremesa, né? Então, ele gera essa necessidade desse doce. A segunda coisa que gera muito isso é o cansaço. Pessoas que não dormem bem, acabam acontecendo o que com elas, né? Quando a gente não tem uma boa noite de sono, a gente já acorda no dia de manhã, no outro dia de manhã assim, um café, né? Um café, pelo amor de Deus. E você faz, além de pedir o café, você pede o que mais, né? Você pede, eu quero um pãozinho, eu quero, né? Você pede coisas doces, coisas que vão gerar mais energia para você, né? E aí, no decorrer do dia, o que acontece, né? Lá no meio da manhã, de repente, você bate o cansaço de novo. O que o teu corpo está falando para você? Você está cansado, está na hora, você precisa dormir. E aí você vira para o corpo, não, eu tenho que trabalhar. Aí ele fala, Então tá, então me manda energia para eu te deixar acordar. E aí ele sabe quais são as energias que você gosta, certo? E aí você vai lá e acaba optando pelaquilo que se transforma mais rápido em energia e que você gosta. Então, é por isso que a gente tende a buscar mais o chocolate, mais um pãozinho, mais, né, sei lá, uma coxinha, um pastelzinho, um pão de queijo, né? Porque quando a gente vai almoçar, ele vai falar para você buscar coisas que ele sabe que você gosta e que se transformam mais em energia mais rapidamente. Uma batatinha frita, né? Um pãozinho, né? Tipo um hambúrguer, né? Porque daí tem bastante gordura, tem bastante coisas que ele sabe que ele pode tentar transformar em energia rapidamente e que você gosta, certo? E aí você vai passando o dia com cafés, né? E comendo coisas que se transformam em energia. Então, consequentemente, o teu corpo vai acumulando esse excesso de energia que não consegue ser utilizado como um todo, né? Porque o corpo só consegue absorver uma quantidade, né? E aí o que sobra é guardado. Não é fácil. E, além disso, você vai, né, tomando café e comendo coisas para te manter, né, acordado, coisas que se transformam em energia. Aí chega a noite, né, sei lá, 11 horas da noite, agora eu vou conseguir dormir. Ufa. E aí você deita na cama e o olho faz assim, ó. Você não consegue dormir. Ou você fica virando para um lado, para o outro, para um lado e para o outro.
o que aconteceu? Essa quantidade de açúcar e principalmente a quantidade de café, de cafeína, que você precisou consumir durante o dia para se manter acordado quando o teu corpo pedia para você descansar, o que acontece com a tua mente? Ela ficou muito ativa. O fluxo de pensamentos ficou muito acelerado. E aí a tua mente não consegue descansar, e aí normalmente você tem uma nova noite mal dormida. E aí você acorda no dia seguinte cansada de novo. E aí você entra num ciclo que você não consegue sair de noites mal dormidas, certo? Com dias difíceis. E aí, naturalmente, você vai cada vez mais buscando esses doces, né? Essas frituras, essa energia que o teu corpo precisa para se manter acordado. Então, as pessoas tendem a ficar muito viciadas na cafeína e em docinhos, depois do almoço, um bolinho no lanche da tarde, né? Isso é bem comum de acontecer. Então, a primeira coisa a fazer é o quê, nesse caso? Tentar criar rituais para melhorar o sono, né? Além disso, se você sabe que você teve uma noite mal dormida, tente se alimentar bem, nutricionalmente muito bem. Então, eu sei que eu dormi mal, então eu vou comer, né? Alimentos mais, né? Tipo, eu vou comer um pão integral com ovos, ou vou fazer uma tapioca, uma crepioca, né? Comer muita fibra, né? Alimentos que te sustentam e que você vai estar com energia o tempo todo, nutricionalmente bem atendida, né? E aí até conseguir sobreviver a esse dia. Então você sabe que é um dia que você vai ter que estar mais atenta à tua alimentação para evitar de cair nessa vontade que o teu corpo vai te dar. Então, se você estiver bem nutrida durante o dia, tende a você ter menos risco de cair nessa tentação que o teu corpo vai te fazer buscar, né? E cuidado com o café, tenta manter o café não até muito tarde, né? Até o meio da tarde, no máximo ali no finalzinho da tarde, para que você não chegue muito agitada na hora de dormir e consiga ter a sua noite boa de sono, no dia seguinte acordar bem e aí sim conseguir decidir melhor sobre a tua alimentação, certo? Bom, qual é o quarto item relacionado à questão da compulsão alimentar? Né? Desculpa, o terceiro, vamos lá. Que foi o estresse, o cansaço, e agora a noite. Quem não sente fome à noite? Ai, que fomezinha que me dá à noite. À noite eu sempre tenho fome. Na verdade, tem 2 horários que a gente normalmente tem muita fome. Um é logo que a gente faz, que começa a anoitecer, né? Que vai diminuindo a claridade, o nosso corpo naturalmente liga o nosso sistema para ir dormir, né? Nós somos animais diurnos, metabolicamente, fisiologicamente. Então, quando começa a anoitecer, o nosso corpo dispara a melatonina, que é o hormônio do sono, e aí a gente começa a ficar sonolento, né? Nesse horário de 5h30, 6 horas, esse horário do crepúsculo, né? Onde acontece o quê? O nosso corpo começa a se preparar para dormir quando percebe a diminuição da luminosidade, e aí você fala, não, dormi nada, temos muita coisa até 10, 11 horas, meia-noite, sei lá eu, certo? E aí ele fala, tá bom, você quer ficar acordado? Não tem problema, me dá energia para te deixar acordado. Então, normalmente esse finalzinho da tarde, início da noite, dá muita fome. Então, se você sabe disso e percebe isso no teu organismo, mesmo depois, quando você começa a acender as luzes, né, e aí vai quebrando esse sistema da melatonina, mas o teu corpo já sentiu isso, né? E aí ele vai te dar essa vontade de buscar energia para você se manter acordado até mais tarde. E aí, se você percebe que você tem muita fome nesse horário, a sugestão é o quê? Se você sabe que tem fome já nesse horário, a minha primeira dica que eu dou normalmente é o seguinte: sabe a janta que vai ficar para mais tarde? Traz ela para cá. Mas eu só conseguiria fazer um lanche. Então faz um super lanche, né? Come, porque ainda você vai demorar umas 5, 6 horas para dormir. Então, come bem, se alimente bem, né? E aí depois você pode fazer um lanche menor mais tarde, né? Então, se concentre em se alimentar bem nesse horário, né? Se nutrir bem nesse horário, que vai ajudar muito para que quebre, né, essa necessidade desse docinho aí, ou dessa energia para te manter acordado nessa virada do nosso horário, né, do escurecer, o chamado crepúsculo. Além disso, quer ver outro momento que todo mundo tem fomezinha? Que é o quê? À noite, né, quando vai ficando mais tarde, assim, quase perto da hora de dormir, você sempre dá vontade de comer um docinho, uma coisinha. Por que isso acontece?
o nosso corpo gosta muito de segurança, né? Gosta muito de ter rotinas, né? Mas, de uma certa forma, por mais que a gente diga, não tenho muita rotina e tal, ou tem, se você normalmente dorme, sei lá, 10:30 da noite, eu normalmente já estou indo deitar. Só que daí, né, hoje, sei lá, vamos dizer que é uma quarta-feira, teoricamente eu estaria indo dormir às 10:30, e aí eu resolvi ficar, sei lá, ficar para assistir mais um episódio da série que eu estou achando demais, estou curtindo muito, eu vou assistir mais um episódio. E aí, deu 10:30, né? Tem mais uma hora ainda para o próximo episódio, certo? Deu 10:30, 10:35, teu corpo fala assim, mas essa não é a nossa hora de dormir? Aí você fala, não, mas eu estou assistindo, né? Estou aqui curtindo esse novo, né? Tem mais um episódio da série, né? Imagina você falando com o teu corpo. E aí ele fala assim, é? Tudo bem. Me manda energia para eu te manter acordado para você assistir mais esse episódio. E aí é batata. Deu 10:35, 10:40, você fala assim, que vontade de comer um negocinho, né? Uma coisinha. E aí dá vontade de comer um doce, comer alguma coisa que o teu corpo sabe que ele vai te lembrar. Tem aquele negocinho lá na geladeira. Tem aquele negocinho lá no armário, né? E aí você, não é verdade. Vai lá e pega um pouquinho e come, né? E aí é nesses momentos que dá essa fome, que a gente come alguma coisa que está muito próximo da hora de dormir e, consequentemente, o que acaba acontecendo nesse caso são coisas mais calóricas, e aí isso tende a não ser utilizado, porque logo você deita, né, para dormir, o teu metabolismo diminui, e esse excesso acaba sendo guardado, além de poder impactar na qualidade do teu sono, porque se o alimento não começou o processo de digestão dele, ele vai ficar acontecendo durante a noite, aí vai perder a qualidade do teu sono. E aí o que pode acontecer? Noite mal dormida, dia seguinte difícil, certo? Então, muito cuidado com isso, certo? Se eu sei que eu vou ficar até mais tarde, o que você faz? Come alguma coisa mais cedo, né? Tipo, lá para umas 9 horas, 9:30, como alguma coisa, como uma fruta, como algo mais saudável, porque ainda você está conseguindo fazer essa decisão, né? Sem ser muito, sem estar muito preocupado com relação à necessidade de se manter acordada. E aí você escolhe algo mais saudável, você vai ter energia até mais tarde para que você assista a tua série, né? Quebre um pouco essa rotina do sono, certo? Bom, e o último elemento bastante coisa, mas é bem interessante, que esse, né, dá para quebrar bastante essa busca dessa crise alimentar, dessa necessidade de energia, que muitos chamam de compulsão alimentar, e eu acho que é simplesmente hábitos, certo? Bom, e aí, a última coisa relacionada a isso é a parte de nutrientes. Aqui é a tua qualidade alimentar. Se você não tem uma alimentação diversificada, né, com todos os tipos de alimentos, se você não tem uma alimentação colorida, né, se você não tem muitas verduras, legumes, frutas, né, cereais, grãos, proteínas, né? Se você não tem isso muito diversificado, pode acontecer de você ter uma falta de alguns nutrientes. E aí pode acontecer de, nessa falta de nutrientes, a gente não... o teu corpo fala assim, eu estou precisando de ferro, né? Só que ele não te avisa, estou precisando de ferro, você pode comer um feijãozinho, uma couve, né, para nutrir. O meu ferro ainda come ainda uma laranjinha, um suquinho de limão para ter vitamina C, para converter o ferro, né, para que o nosso organismo absorva esse ferro, certo? Bom, ele não manda esse relatório preciso, né? Apesar que eu acho que se a gente escutasse melhor o nosso organismo, tivesse mais presente, talvez a gente conseguiria escutar a este ponto. Porém, hoje em dia, com tanta coisa acontecendo, talvez a gente não consiga estar tão presente. Mas você já percebeu que às vezes tem dia que você acorda e fala assim, nossa, eu estou precisando comer algo mais leve. Hoje eu acho que eu vou comer mais fruta, vou comer mais verdura, né? Por quê? Porque o teu organismo está pesado, ele está pedindo, né, mais fibras, né? E aí, olha como ele manda recado, né? Como ele... Então, assim, muitas vezes a gente percebe isso. Só que se a gente está com um tipo de alimentação muito restrita, por exemplo, eu
quando observava, principalmente alguns adolescentes, né, pegando comida em buffet, os pratos eram beges, né, beges ou brancos, você tinha arroz branco, batata frita e um frango, né, algo bege, assim, então faltava muito nutriente ali. E se daí dá fome, dá a sensação de fome para o teu corpo, né, para que você coma mais alimentos, para que gerem esse reequilíbrio de nutrientes, só que você come sempre as mesmas coisas e as mesmas coisas limitadas nutricionalmente, pode ser que você daí ele vai te dando essa sensação de fome, você vai comendo esses alimentos, e aí pode te dar a sensação de você buscar alimentos que te dão mais energia também e que você gosta mais, e aí pode acontecer de também aí ter uma espécie de uma sensação de, né, de vontade de comer algo que a gente pode chamar, ou algumas pessoas podem acabar chamando de compulsão alimentar, e nada é mais do que só você ter uma alimentação diversificada, com qualidade e tudo mais, certo? Bom, se você conseguir ter um olhar especial para esses 4 elementos, eu diria que sim, 90% daquilo que é chamado de compulsão alimentar, você não terá. Não terá. Você vai conseguir decidir com mais tranquilidade o que você quer comer, certo? Porém, tem um outro lado dessa história, que daí sim eu chamo de compulsão alimentar, que é uma compulsão, o que a gente chama de compulsão alimentar, que é emocional. Que eu diria assim, que é algo que, como é que eu posso dizer? Diferente do outro, que é uma coisa pontual, que dá uma vontadezinha de comer alguma coisa, aqui não. Aqui você entra num espaço onde você começa a comer e não consegue parar de comer. E aí você assalta a geladeira e depois come arroz frio, depois passa para o doce, volta para o salgado, né? E come azeitona, e depois come sorvete, né? E aí você fica e aí você não consegue parar de comer, que parece que tem um buraco dentro de você, que você não consegue preencher esse buraco. E aí isso, normalmente, quando você entra nesse espaço mais, né, que você não consegue sair, isso sim, para mim, é compulsão alimentar. E esse espaço, ele provém de algo muito profundo. Ele provém de alguma emoção ou algo que me gatilhou profundamente que eu não estou conseguindo lidar. E aí, o que me preocupa nesse processo é que é algo muito sério. E que eu me preocupo com em vários lugares que eu já vi de pessoas querendo ajudar as outras pessoas com relação à questão da compulsão alimentar, e aí vir uma discussão muito rasa nesse sentido. Que é o quê? Por exemplo, eu peguei esse material de uma pessoa que é muito famosa, que mexe com a questão da compulsão alimentar, né? Não interessa quem é a pessoa, mas só para tentar vocês entenderem o olhar que eu quero trazer para vocês, né? Que diz aqui, emoções e gatilhos de compulsão alimentar, né? Como carência, desaprovação, rejeição, euforia, ansiedade, aqui, e preocupação. E aí é sugerido várias dicas, checklists de coisas que você tem que fazer para diminuir a ansiedade, para diminuir a preocupação, para que você lide melhor com a sua rejeição e desaprovação, e tenta resolver isso aqui do jeito que é isso aqui, né? Com coisas, com checklists, né? A grande questão é que esses itens todos aqui não são emoções. Isso aqui são sensações, são sentimentos. E essas sensações e esses sentimentos, eles provêm de grandes emoções, eles provêm de histórias, eles provêm de processos de viver, e que você não resolve com checklist. Você resolve com algo muito além disso. Você tem que, por exemplo, no caso da ansiedade, como eu expliquei anteriormente, e as preocupações que estão conectadas também com a ansiedade, você tem que entender na história da pessoa e ajudá-la no sentido do que qual é o medo que você lidou a sua vida toda que vem impactando e te gerando essa sensação de ansiedade, né? No que se refere à questão da carência, da rejeição, da desaprovação, é muito maior aqui. Não, você não resolve a desaprovação pela desaprovação, a rejeição pela rejeição, a carência pela carência. Aqui tem algo muito profundo na história de alguém, provavelmente nesses 3 casos, de uma necessidade. Quem tem carência, quem tem a necessidade de aprovação, de quem lida com a rejeição, normalmente
há uma necessidade no seu viver e na sua história de amor, de ser acolhido. Isso você não resolve com checklist. Isso você não resolve com um videozinho. Isso você não resolve com uma aula. Isso tem que ser um processo. Tem que ser uma jornada. Tem que ser uma construção para ir para muito mais profunda. Né? Não são emoções, são sentimentos e sensações, né? Que são, na verdade, que não são o fim, são a causa, né? Não são, não são o fim e não a causa, né? Disso. A causa disso são algo mais profundo, tem a ver com a história da pessoa e com emoções muito mais devastadoras do que só essas sensações que estão aqui. Eu gosto de trazer uma reflexão aqui, né, que quando vem essa questão dessa emoção, eu chamo de quebre, né, que é o quê? A gente tem um fluir do nosso viver e, de repente, algo acontece fora, né? Sei lá, de repente, uma pessoa falou com a voz alta, né? E aí eu me senti atingida, e aí isso me quebrou, né? Quebrou o fluir do meu viver. E aí eu não consigo lidar com isso, eu aprendi a lidar com isso com a comida, eu entro na comida e não consigo sair. Certo? Então, ele quebra o nosso natural. Além disso, ele também está vinculado ao quê? A nossa necessidade. Né? Qual é a necessidade minha que não está sendo atendida? E que talvez eu tenha que ir em direção a essa necessidade, e para ir em direção a essa necessidade, compreendê-la, às vezes, normalmente, eu não consigo fazer sozinha, porque é algo muito grande. Né? Então, aqui, as emoções, né? Essas emoções, ou essa compulsão, ela tende a fazer o quê? A pessoa vai numa busca de tentar esconder aquilo que está incomodando, ou de enterrar aquilo que está incomodando, ou de sufocar aquilo que está incomodando, e aí acaba utilizando a comida para isso. Né? Então, é algo muito sério, muito profundo, e que eu sempre oriento para que as pessoas que, quando percebem que estão nesse lugar, procurem ajuda. Sempre. Ajuda, e que não vai ser resolvido num passe de mágica, em uma semana, em 15 dias, com checklist, com 2, 3 aulas. Não. É uma construção individual que a pessoa tem que fazer para, de fato, conseguir desconstruir isso, ressignificar esse lugar, né? Para conseguir encontrar esse melhor fluir e esse maior equilíbrio no viver. Então, como lidar com a compulsão alimentar? No que eu acredito? Eu acredito em uma coisa que eu chamo que é solo acolhedor. O que é o solo acolhedor? O solo acolhedor é o amor. Nós, seres humanos, a gente vive em comunidade, a gente vive com o outro. Por exemplo, se uma mãe não cuida de um bebê, ele perece. Né? É o acolher que faz com que a gente consiga lidar com as nossas dores e com as dificuldades do nosso viver. Então, quem está num processo de luta com a compulsão alimentar e que tem esse viés que provém das suas emoções, da sua história, tem que procurar solos acolhedores, pessoas que possam acolher com muito amor, para que te ajude no teu processo de autocuidado, né, de autorrespeito, no teu lugar onde você possa respirar tranquila. Então, se você lida com esse espaço, peça ajuda. Construa uma jornada para você, com algum profissional que vai, de fato, te dar o apoio que você precisa para mudar esse lugar. Então, tem vários caminhos para a gente construir. Né? Espero que a gente consiga, né, com esse olhar para a ansiedade, entendê-la como ela funciona, de onde ela vem e como a gente pode lidar com ela mais facilmente, tenha te ajudado. Espero que compreender que a compulsão alimentar, tudo isso que chamam de compulsão alimentar, não seja que tem 90% que se resolve com mudanças de hábitos, como eu trouxe aqui para vocês hoje. Mas se você lida com uma compulsão alimentar de fato, provinda das tuas emoções, procure ajuda, procure um solo acolhedor. E é nisso que eu acredito.
certo? Então, agradeço muito, espero que você tenha gostado dessa aula, muito conteúdo, né, com coisas bem especiais. Qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira compartilhar, fique à vontade, traga aqui nos comentários, o que eu puder, com certeza eu vou estar respondendo e, quem sabe, até as suas dúvidas se transformem em outros conteúdos ou uma outra aula também. Tá bom? Valeu, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.